adoro esse momento que eu consigo me sentir bem próxima a você aí de casa. E eu tô bem curiosa para saber qual vai ser a primeira dúvida. Pode perguntar. Oi, Beca, tudo bem? Bom, todos os dias eu rezo para Nossa Senhora dos Doces, mas infelizmente não dá em nada. Os meus bolos ficam na lateral bem assadinhos, mas por dentro fica tudo cru. Daí eu não sei se eu troco de forno ou se minha família já demite o confeiteiro. Um abração, beijo. Pablo, mas que dilema, hein? Mas olha só, já vou começar respondendo que nenhum e nem outro, porque aqui na tenda temos fornos profissionais, bons confeiteiros e esse fenômeno também acontece aqui. Mais uma vez, eu fiquei esperando o bolo assar, né? Por que eu não assei massas em assadeiras diferentes? Fui colocar tudo numa assadeira só. É isso que deu, bolo cru. Comecei a cortar as camadas e cavuquei lá um pedacinho e remontei. Então a minha dica para você não deixar mais a sua massa crua no meio e não ter esse problema é o seguinte: normalmente isso acontece por erro na temperatura do forno. Ou você deixou o seu forno muito alto e aí o que acontece? Realmente a massa assa nas laterais primeiro e não fica bem assada aqui no centro, normalmente até fica queimada aqui na superfície. Ou então, erro muito comum, quando a massa tem muita gordura, ela realmente demora mais para assar e nesse caso, você precisa diminuir um pouquinho a temperatura do seu forno. Assar em média em 160 graus para que ela asse completamente sem assar primeiro nas bordas e deixar esse centro cru. Outro erro comum, colocar muita massa na forma. Para resolver esse problema, vou dar uma dica. Você pode dividir a sua massa em duas formas diferentes. Mesmo diâmetro que você gostaria de assar, mas ao invés de colocar toda a massa aqui, separa em duas formas. Olha como é fácil. Ao invés de colocar toda essa massa numa forma, eu divido em duas formas. A gente vai conseguir assar essa massa perfeitamente, num tempo menor, na temperatura correta e vai ter uma massa perfeitinha, bem macia, sem ficar crua no meio. Então, na dúvida, divide em duas formas e aí não vai ter erro. Oi, Beca! Menina do céu, preciso muito da sua ajuda. Adoro fazer bolo, mas sou um desastre na cozinha. Até aqueles bolos de caixinha não dão certo comigo, porque na hora de desenformar, ele gruda tudo no fundo. Então, queria uma dica sua. Usa a forma tradicional, que é passar manteiga e a farinha. Só que eu ando vendo por aí que tem uma latinha, um spray para untar. O que você me fala disso, Beca? Um beijo. Tem massa que se apega na forma e não solta de jeito nenhum, né? O bolo não desce! O primeiro passo de você resolver um problema é você reconhecer que errou. Esse jatinho que você tá falando é isso aqui, ó, um desmoldante. A gente compra pronto, mas eu vou dar uma dica de como fazer o próprio desmoldante em casa. E é super simples. Para fazer esse desmoldante caseiro, você vai precisar de gordura vegetal, óleo vegetal. E aí, Mônica, tá anotando tudo? Quero só ver, hein? E agora aqui, farinha de trigo. Mesma medida para os 3 ingredientes. Então, se eu coloquei 50 de manteiga, eu vou colocar 50 de óleo, 50 de farinha e assim sucessivamente. Coloquei 4 colheres de sopa, é 4 colheres de sopa de cada ingrediente. E agora é só misturar. Sem segredo, olha só. Receitinha super prática para não ter erro na hora de você untar a sua forma. Misturei tudo. Olha, tá pronto o nosso desmoldante caseiro. Lembrando que isso aqui é só para untar a forma, tá? Essa mistura você pode guardar na geladeira e quando for assar um bolo, usa esse desmoldante caseiro. Mas, dona Mônica, você falou que o seu bolo grudou todo na forma. O que aconteceu? Você não untou a forma direito. É muito importante a gente untar toda a parte da forma. Fundo, lateral. Então, com o meu desmoldante caseiro, vou untar a minha forma. Vou usar um pincelzinho de cozinha
Importante também não encharcar a forma com o desmoldante, é só o suficiente para formar uma fina película em toda a sua forma. Se não tiver o pincelzinho de cozinha, pode utilizar o papel toalha. Ó, já untei a minha forma. Fundo e lateral. Mas se não fizer o desmoldante caseiro, uma outra dica para a gente untar a forma perfeitamente. Você pode utilizar aquele método tradicional, algum tipo de gordura, manteiga ou óleo. E aí vai a minha dica especial para o seu bolo ficar com o acabamento perfeito. Se você estiver fazendo uma massa de fubá, para untar sua forma, utilize algum tipo de gordura e ao invés da farinha de trigo, usa o fubá. Aí, na hora que você for desenformar esse bolo, ele não vai ficar com aquela película branca em volta. Mesma coisa, um bolo de chocolate. Unta com alguma gordura e utiliza o cacau para untar a forma. E se o seu bolo for uma massa branca de baunilha, aquela massa tradicional, aí sim você vai utilizar uma gordura e a farinha de trigo. Com essa dica, seu bolo sempre vai desenformar perfeitamente da sua forma.